qualidade de seus produtores e idealizadores. Boa tarde, queridos Qualinópolis Q3. Estamos dando início hoje a mais um programa. O tema hoje é um tema que nós temos abordado de uma certa forma, mas hoje nós vamos abordar com muita profundidade e experiência. Temos aqui um convidado que vocês, alguns já conhecem. Tivemos no passado um programa brilhante com ele, mas eu queria iniciar o programa dando boa tarde para o nosso querido amigo. Boa tarde, Wilson, tudo bem? Boa tarde, Valdemar. Chegou boa tarde, bem? Espectador. Cheguei bem, tudo bem. Hoje tudo transcorreu na paz. Como estão os transportes Jundiaí-São Paulo? Continua judiando, viu? Judiando? Eu acho que isso é um problema que eu sei como resolver. Eu pressionei a concessionária para o carro sair mais rápido, né? O jeito de resolver o problema de transporte de Jundiaí-São Paulo é complicado. Eu acho que não tem solução. Acho que é uma coisa a muito longo prazo, assim. Eu tive até pesquisando o transporte em outros lugares do mundo e é impressionante. A diferença é tão grande, Valdemar. O abismo é tão grande. Que eu acho que eu pelo menos não vou ver essa melhora. Serão muitos anos, Eu estava em Londres e estava trabalhando em Falborough, que era uma cidade perto de Windsor. Eu saía de Londres, tomava um metrô ali, acho que era no Victoria Station, já me conectava, já ia para o trem, aí ia para Windsor, quer dizer, que é mais ou menos mais distante do que Jundiaí. E era fácil, dava para ir e voltar. Eu tive um amigo que foi para lá agora recente, ele falou que lá o ônibus abaixa para você subir nele. Né? É diferente, aqui você tem que pular para chegar. Gritar. Então, vamos aos pouquinhos melhorando o país. Encontrei com o seu Gerdau essa semana lá na Fundação Nacional da Qualidade, lá na entrega do prêmio. Cumprimentei a ele, falou, senhor, continue trabalhando aí, seu Gerdau, porque realmente o Brasil precisa muito de homens como você. E a boa notícia também é que nosso querido Gastal, que já esteve aqui conosco no programa, é o ligado, ele hoje é o homem ligado a Dilma, ele foi CEO do MBC, Movimento Brasil Competitivo, e hoje ele está ligado, ele é uma espécie de um ministro de gestão, ainda que não tenha esse cargo, é secretário-geral desse comitê de gestão que está reformulando todos esses projetos aí. E eu acho que então tem gente boa lá. Aí, vão dar uma alavancada no país aí. Muito bom. Quero apresentar aqui nosso convidado de hoje, nosso amigo José Maria Baldez. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Boa tarde, Wilson. Boa tarde, José Maria. Tudo bem? Vou estar com vocês, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Zé Maria já esteve conosco aqui quando nós falamos. Zé Maria foi vencedor do prêmio ADVB de responsabilidade Top Social, e na época ele veio apresentar o projeto que ele liderava no Instituto Valores, não é? E hoje está envolvido ele é assessor do grupo Hiroshima, é isso? Hiroshima, diretamente ligado aos fundadores, Jorge Yamanishi, é isso? Yamanishi Filho. Hiroshima é um grupo que eu não conhecia, para falar a verdade, eu não tinha conhecimento, acho que pouca gente tem conhecimento, e o Zé Maria vai nos contar um pouquinho desta realidade, desse mercado emergente, desse mercado de classe C, classe D, como é que se vende, mais de $1 bilhão, é isso? Nós temos hoje receitas substanciais vindo desse canal, o segmento inteiro hoje, em 2010, essa atividade faturou 28 bilhões de reais, né? 28 bilhões! O Brasil é o terceiro maior mercado do planeta, superado apenas em primeiro lugar pelos Estados Unidos, em segundo lugar pelo Japão, em terceiro somos nós, quarto Coreia, quinto México, e com muito ainda para crescer, o que é mais importante, né, Valdemar? Muito para crescer. Muito para crescer, quer dizer, a concentração que se tem de produtos vendidos nesse canal no Brasil, ela ainda é muito alta, quer dizer, tem muito produto para ser vendido, bom, muito a fazer. O Zé não chegou onde chegou por acaso. Zé Maria é um amigo de Escola Superior de Propaganda e Marketing. Aliás, tivemos aqui um programa também, Zé Maria, com a Regina Zani, que está estudando a questão dos institutos de pesquisa, da biotecnologia e tal. E
como a Regina Visani temos hoje aqui. O Zé Maria, vamos dizer assim, que tem uma larga experiência como executivo, como empresário, empresariando vários segmentos. Uma das coisas que o Zé Maria trouxe para o Brasil foi um conceito de seguro medicamento, né, que achei que naquela época excelente, porque, segundo ele, metade dos tratamentos parava no medicamento. Sem dúvida, né? Nós temos ainda políticas de acesso ao medicamento precárias, né? Os pacientes conseguem ter acesso à consulta, ao exame complementar, mas na hora da receita médica é um problema. Sei. É um problema. Seja pela má distribuição do próprio medicamento ou seja pelo custo muito elevado, em especial para os pacientes crônicos, né? E esse eu tenho certeza que é um mercado a ser atingido ainda junto às classes C e D, que não são alcançadas ainda por esse canal porta a porta, né? Pois é. E hoje o Zé Maria está aqui para abordar com a gente essa experiência que ele está tendo junto ao Grupo Hiroshima, que é o acesso aos mercados emergentes. É isso? Como é que é isso? Qual é o tamanho? Você quer falar de dados? Gostaria sim. Esse mercado, ele hoje, o Grupo Hiroshima é formado pelo catálogo Hiroshima e suas empresas. Por favor, por favor. São catálogos como esses aqui que vocês estão vendo aqui, que a gente até imaginava que já não existiria mais no mercado. Olha aqui. Como existe. Pois é. Existe uma rede de 200 mil promotoras Brasil. 200 mil promotoras Brasil. Que tem o suporte de 2 mil distribuidores, né? Dos mais distantes rincões aí do Brasil, e que fazem esse trabalho de muita interatividade com o seu cliente, de muito contato individual. É uma atividade independente e autônoma que essas promotoras realizam. São promotoras que têm essa característica de gostar da interação coletiva, de gostar do contato individual, de ter apreço por saber o que o seu cliente gosta. Ela é quase uma consultora do que eu vou vender para ele, né? Qual desses 1.500 produtos que constam aqui eu vou poder oferecer, eu vou poder enfatizar durante as campanhas de venda. Hoje, para que se tenha uma ideia, o Brasil, diferentemente para comparar com o mercado americano, onde 23% são artigos para o lar, ou do total das vendas, que lá hoje nós estamos falando de 28 bilhões de dólares nos Estados Unidos, aqui nós falamos de 26 bilhões de reais. É mesmo? 26 bilhões. Esse é o tamanho desse mercado no Brasil. E nos Estados Unidos nós falamos de 28,5 bilhões de dólares. Quer dizer, nós estamos falando mais ou menos que esse mercado pode chamar venda porta a porta? Sim, essa é a grande diferença do catálogo do Hiroshima, porque os líderes, nós estamos falando aí de Natura, Avon, que não fazem exatamente ou não são exclusivamente venda porta a porta. Através das suas consultoras, através de outros, do que se chama de marketing multinível, não é exclusivamente aquela vendedora que pega o catálogo e sai vendendo. Alguns desses produtos, por exemplo, são encontrados em loja, diferentemente da operação porta a porta de Hiroshima, que essa sim é exclusivamente door-to-door. Quer dizer, nós estamos falando de um número que equivale mais ou menos a uma rede ao tamanho do supermercado, porque hoje os supermercados faturam 15 milhões, 18 milhões, um Carrefour, um Pão de Açúcar, está nessa faixa. Quer dizer, uma rede que equivale a uma grande rede de supermercado. E essa venda porta a porta, ela caiu em cheio do gosto do nosso consumidor, do nosso cliente, porque primeiro pela ascensão dessa classe nova de consumidores, que se costuma chamar de C e D, muito embora já há indícios de que grande parcela dessa classe D migrou para C, e já um pequeno segmento da classe C, em função dessas oportunidades, encosta aí, já pode ser considerado como da classe média B. Mas o fato é que em alguns centros urbanos, a dificuldade no trânsito, a comodidade da compra em casa, a segurança da compra em casa, o bom serviço prestado por essas nossas promotoras
acabou por consagrar esse canal de venda com muito êxito. Então não é só o poder de compra, é também essa comodidade, essa segurança e também a evolução cultural que esses consumidores, até em função dessa possibilidade de compra por novos canais, comprar por internet, experimentar um catálogo, isso soma. O grande desafio dessa indústria hoje é realmente a sinergia desses canais, né? E o catálogo Hiroshima hoje é um sucesso no sentido de que é uma venda legitimamente porta a porta. Então, como é que essas promotoras, essas consultoras têm orientação, treinamento? Como é que elas se comunicam? Você manda, os catálogos vão para as casas delas? Sim. E aí elas sabem como é que elas tiram dúvidas? Como é que é essa dinâmica interna? A dinâmica interna, elas são coordenadas por uma equipe comercial bastante atuante, que disponibiliza toda a forma de acesso, todo o suporte, seja comercial, seja de ordem de crédito, seja de processamento de pagamento, seja de dúvidas com relação à entrega. E elas têm também o suporte dos 2.000 distribuidores aonde elas encontram uma correspondência, elas encontram ali um local onde elas podem receber os seus produtos ou pedir supletivamente aquilo que não foi processado. Então, essas nossas 200.000 promotoras, elas têm, seja por telefone, seja pelos sites, seja pela visita em loco, seja pelas reuniões frequentes. Quer dizer, existe uma cadeia estruturada para acontecer essa difusão, essa hierarquia. Fruto de 34 anos 34 de existência pelo talento do Dr. Jorge, da família Maniski. Até porque, Valdemar, me chamou a atenção, porque o Zé Maria está falando aqui que, diferente, por exemplo, do catálogo de outras empresas, né, que normalmente é vendido entre a família, vendido entre os amigos, me parece que a Hiroshima tem essa característica de sair na rua e fazer esse trabalho porta a porta, né? Isso é um diferencial. Sim, sem dúvida. E para você conseguir fazer com que 200.000 vendedoras saiam às ruas e trabalhem, né, ali, cumpram com a sua função nesse canal de distribuição, é preciso que você as motive, é preciso que você cobre, né? É preciso um trabalho, um relacionamento bem mais impactante do que, por exemplo, uma Avon tem nas suas revendedoras, né? Que ela tem um trabalho impactante de marketing, mas ela não está controlando isso. Como é que a Hiroshima hoje consegue controlar se a vendedora está indo porta a porta? Como é que ela consegue fazer com que a vendedora acorde e fale, não, hoje eu vou pegar meus catálogos e vou para a rua lá no porta a porta? É o que o Dr. Jorge Maniski Filho costuma dizer. A grande diferença, para pegar um exemplo e responder com clareza essa questão, vamos pegar o catálogo Jequiti. Com a mídia do SBT, ele garante a reposição, porque existe um grande número de desistência, pessoas que após 2, 3 meses fazem as vendas e acabam desistindo e não alcançar aquela renda que imaginariam obter. Com a TV, essa rotatividade fica mantida. No caso da Hiroshima, nós não temos mídia televisiva. Então, qual é o segredo? A garantia da entrega. A fidelização, ela se dá porque a nossa revendedora, ela tem um tempo de permanência conosco acima da média. Nós estamos falando aí de mulheres que já estão conosco há 5, 6 anos. O que é muito difícil e é realmente um patrimônio. Conquistado pela seriedade da entrega. Porque quando ela consegue essa venda, seja no seu local de trabalho, seja uma manicure, um cabeleireiro, uma operadora de caixa, um caixa de açougue, nós estamos falando do grande Brasil, dos nossos, que antigamente se falava de grotão, né? Até com sentido negativo. Hoje os grotões estão consumindo, né, Waldemar? Pois é. Então, o grande apelo é a primeira variedade de produtos, primeiro o custo acessível desse mix de produtos que é ciclicamente renovado, são novas semijoias, são perfumes, são cosméticos num custo bastante acessível, roupas, isso enfim garante que ela, que não é exclusiva, que é importante que fique claro, né? Ela não é exclusiva nossa. Então você tem, por exemplo, estou vendo aqui um catálogo de cosméticos. Então aqui você tem toda uma linha de cosméticos variados, pernas macias e sedosas, tratamento cosmético intensivo,
enfim, uma linha para cosméticos que trabalha. E junto com cosméticos tem algumas necessárias, né? Aqui, e aí tem maquiagem, etc. Então você tem um catálogo para essa finalidade. Depois tem um outro catálogo, L'Arc-en-Ciel, que trabalha numa linha de semi-joias, principalmente, peças muito bonitas, né? Estão aqui, ainda no final ainda tem brinquedos, etc. Aí CDs, DVDs, etc. Então, esse material todo chega à casa da consultora e ela, então, como o Wilson está falando, que ela se dispõe a ir a campo. Ela tem num território. Ela tem um ciclo de venda, ela recebe, esse ciclo de venda dura a cada 30 dias, são 2 ciclos para cada catálogo, porque para que ela percorra todo o seu circuito, vamos dizer assim, esse circuito acaba levando 2 meses. Sei. E é a própria motivação da variedade, é uma verdadeira vitrine que ela tem impressa para puxar conversa com a sua cliente em potencial e manter a sua média de rendimento que ela busca obter. É muito interessante. O Brasil é realmente uma escola, né, para qualquer estratégia de distribuição, de management. Eu me lembro que eu fui diretor de uma companhia de alimentação, do Grupo Ticket, e que a gente saía com alimentação aqui de São Paulo, num container, num Boeing. Descia em Belém, no aeroporto lá de Belém. Esse container refrigerado ia para cima de um caminhão, ou ia dentro de um caminhão frigorificado até uma certa hora. A partir daí ele tomava uma balsa, viu? E aí andava lá pelo meio da Amazônia para chegar lá na Cachoeira da Porteira, uma dessas minerações aí no meio da Amazônia. Então, quer dizer, essa logística, e isso acontecia para alimentar todo dia a população. Então tinha prefeitura, tinha segurança, as pessoas compravam as coisas, então você tinha que, além de levar feijão, arroz, carne, batata, não sei o que, levar também produtos para alimentar o supermercado para os mineradores lá terem que comprar, etc. Então, como é que você chega nesses rincões, né? Grotões. E perceba que esse fenômeno ele é visto sob diversos filtros. Porque o que leva, por exemplo, uma cantora como a Ivete Sangalo, que tem um marketing refinado, né? Ela é uma figura, uma artista extremamente bem produzida, zelosa, talentosa. Talvez a maior empresária hoje do ramo da música, uma das maiores. Uma das maiores? Com certeza. Lançou conosco um catálogo Ivete. Olha, onde ela própria, infelizmente eu não pude trazer, porque não, mas olha, não passei no escritório. E José Maria, você não pôde trazer, mas a internet trouxe para você. E tem trouxe como para passar vocês também. Eu vou passar aqui, lá no Facebook da Q3, eu coloquei o linkzinho da Hiroshima. Linkzinho não, linkzão. E tem o site da Hiroshima aqui, por sinal, muito bem feito. Tem em destaque o catálogo da Ivete e catálogo de 2012, tá cheio de novidades aqui, parece que as novidades lá estão fervendo, né? Estão fervendo. Ano de novidades, catálogo de semijoias, L'Arc-en-Ciel, é isso? L'Arc-en-Ciel, catálogo de cosmético. Então, quem tiver curiosidade, né, pode ver, porque apesar de eu também, assim, não conhecer, mas parece que a empresa é muito bem estruturada, a parte de marketing muito bem feita. Sim. Gostei. Vale a pena olhar o site. 34 anos de existência. A empresa está no Facebook, está no Twitter, tem um canal no YouTube, então a empresa está antenada. É só você procurar ela na internet Hiroshima, você vai encontrar, tá? Eu também já estou aqui na cidade, Hiroshima cidade, e aí vocês vão encontrar aí. Ainda as referências ainda são nada comerciais por hoje ainda. www.hiroshima com H, tá? H-I-R-O-S de sapo, H-I-M-A, Hiroshima.com.br. Wilson, para você ter uma ideia, existem 2 milhões de pessoas no Brasil trabalhando nessa atividade de venda porta a porta. É verdade, eu estava olhando o site da Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta e diz lá que tem 2,67 milhões de pessoas. Faturamento no primeiro trimestre do setor, né, aumentou em 8,9%, 5,8 bilhões.
Então é um mercado hoje que ajuda a impulsionar o Brasil. Com certeza, para muita gente hoje esse mercado, se não existisse, faria falta. Muita gente hoje está comendo desse mercado, né? Ah, com certeza. Com certeza, é muita gente. O VNC tá funcionando? Dá para pôr na tela aí a minha tela aqui? Se tiver também, se o VNC estiver funcionando, dá para ir pro ar essa tela aí. Bota a Ivete no lugar, no meu lugar fica mais bonito aqui. É? Bom, então é esse mercado. E isso é uma realidade, a tendência é crescer, ou isso é um boom, isso está acontecendo, mas já vai diminuir. Qual é a leitura que vocês estão tendo? Veja só, desse mercado? Para você ter uma ideia, setores onde o percentual de vendas é zero, Sim. dentro do mix de produtos, comparando com mercados líderes como Estados Unidos e Japão. Serviços financeiros, zero. Não se vende ainda serviços financeiros, empréstimo, cartão de crédito, por esse canal. Crédito consignado, enfim. Não se vende ainda. Produtos... Aliás, se vendeu no passado. Por exemplo, a Credit Card foi onde eu fui diretor, lá foi uma das pioneiras nessa questão da venda de cartões de crédito fora dos canais tradicionais, fora dos bancos. Nós montamos lá uma rede de quase 5 mil pessoas que vendiam por telemarketing, que vendiam nos restaurantes, que vendiam nas empresas, que botavam os quiosques, vendem empresa, etc. Aí depois, por alguma razão, isso sumiu. E aí, recentemente, vejo eu e reencontro a nossa querida amiga Amway, Yara Hunt, Yarinha, lembra? Foi diretora da Amway. Mas vi lá no currículo dela, Credit Card, diretora de novos canais. Eu falei, o que eles vão fazer no Credit Card? Ah, porque o Roberto Lima me convidou para montar a área de canais. Eu falei, mas montar o quê? Já estava montado, alguém desmontou e agora está montando de novo. Yara Hunt, que bom, passou pela Credit Card. Grande profissional. Não é? Que foi Natura, que foi Amway. Daqui a pouco está lá na Credit Card fazendo coisa. Então, assim, existe uma certa... Eu diria assim, existe uma certa miopia dos órgãos de mercado financeiro de não entrar nesses canais, né? Mas é o futuro. É o futuro. 1%? Zero. No Brasil é zero. No Brasil é zero, nos Estados Unidos 10% do mix de venda. Quer dizer, do mercado financeiro usando esse canal nos Estados Unidos. Por exemplo, um outro item, produtos para reforma de casa, né? Sim. Como você tem aí, louça, porcelana, torneira, tintas, etc. Zero, né? Bom, se o mercado representa, se o mercado de residencial representa o mercado financeiro, o senhor Faria lá do Banco Real, agora está na CIC, então levou toda essa cultura. Então veja, alimentos, comida e bebida, zero. Livros, brinquedos, produtos de papelaria, zero. Então não é uma bolha, quer dizer, você tem hoje um canal maduro, né? Confiável, que não está ocupado. E operado por empresas com grande nível de excelência, como é a Hiroshima. Sem contar, por exemplo, no Brasil, apesar que no nosso catálogo e em outros se vende muita lingerie, do ponto de vista de estatística isso ainda não aparece, ainda é inexpressível. Quando nos Estados Unidos 11% representa itens de vestuário. Olha, de zero inexpressivo para 11% é uma diferença gigante. É muito. Gigante. E 11% do mercado americano. Quer dizer, 11% do mercado americano é mais do que 100% do nosso mercado. Mas veja o contraste. Veja o contraste. No Brasil se vende 86% de cosméticos e produtos de higiene pessoal por esse canal. E nos Estados Unidos se vende 19%. Interessante, 86 contra 19. Isso significa que o crescimento do mercado ele está nas outras atividades sem ser cosméticos, sem ser cuidados pessoais? Não, é que o mercado nasceu aí, né? Natura e Avon. A ideia, no Brasil, esse mercado de venda porta a porta e tal, nasceu das duas companhias, Natura e Avon. Primeiro a Avon, depois a Natura, certo? E aí já se criou um hábito de comprar digamos, o cosmético, etc., através desse canal, não é isso? Isso acaba sendo refletido nesses números. Reflete nesses números, né? Que interessante. Mas eu não sei, eu vejo assim, eu sou do mercado de software, né?
E eu imagino que as dificuldades, eu sei que o canal de venda direta ele tem uma taxação de ICMS específica para eles, né? Ele tem uma taxação de imposto específica. Então, eu imagino esses outros mercados, como deva ser difícil você colocar o seu produto, o seu serviço, né, num canal como venda direta, que já tem uma lei muito específica e talvez os outros mercados não consigam se adequar. O Brasil ele está burocratizando o crescimento desse mercado? Não, eu diria que até de certa forma, com o evento da substituição tributária em alguns casos, e com isso é uma outra área que o Zé entende muito, viu? A pacificação dessa relação trabalhista, né? Quer dizer, hoje está muito bem consolidado de que é uma atividade independente, autônoma. Quer dizer, o pessoal não vai entrar na Justiça do Trabalho lá pedindo 13ª hora extra? Isso até 2007 era um grande fantasma que assombrava o setor, não só nós. Você faz ideia, nós temos 200 mil promotoras, a Natura está com quase 1 milhão. Então você percebe que nós estamos falando de uma grande contingente. 1 milhão, na verdade, é o contingente hoje de pessoas envolvidas com todas as empresas de call center no Brasil. Você tem aí Atento, Conta, não sei o que, Teleperformance, todas as empresas, mas não chegam, beiram a 1 milhão de operadores. Você está falando que só a Natura já está com quase 1 milhão. Então, realmente, é coisa assim que se não tomar cuidado, quebra uma organização. Não tenha dúvida. Agora, você percebe o potencial desse mercado. Vamos pegar o exemplo da Ivete. Eu, pessoalmente, estou envolvido num projeto alternativo com um grande cantor da música sertaneja, jovem aí, né? Sim. Que tem talvez talvez não tenha o mesmo apelo que a Ivete, mas eu penso que ele tem uma corrida ainda muito grande, é um nome que talvez possa capitanear um catálogo especificamente para um outro nicho, o público do interior, o amante das coisas do country, o sertanejo, né? Que aliás hoje já está potencializado, já fizeram o sertanejo universitário. Não tem mais Jeca Tatu, né? O Jeca foi para a universidade, né? Foi para a universidade, é fruto desses programas, melhoria do nível educacional do brasileiro, hein? Não tenha dúvida, é fruto aqui dos programas de excelência, né? Todo mundo busca ser excelente, né? Então, quer dizer, na tua visão, esse mercado, primeiro, ele está o canal está subutilizado, portanto o mercado pode ter aí taxas de crescimento de 100, 200, 300%, assim, a grosso modo, né? Aqui não é um business plan, mas assim, se eu não estou vendendo nada de cartão de crédito, eu não estou vendendo nada de matéria de construção, eu não estou vendendo nada disso, nada, gente, tem um mercado aí para ser buscado. Esse mercado parece que está acompanhando o mercado de franquias, né? Não tenho informação. Fala um pouquinho sobre isso. Assim também, a diferença entre o mercado brasileiro e o mercado americano de franquias é gigantesco, gigantesco. Sim. Então, parece que esse mercado, parece que caminha junto, né, com essa coisa de franquia. Você acha que o mercado brasileiro de franquia está muito, muito pequeno em relação à realidade americana? Lógico que está. Bom, apesar de que tanto em valores, né? Não tenho como precisar agora, mas como em quantidade de franquias. E como conceito, tipo, variedade de franquias. Me parece muito com o que o Zé Maria está falando aqui. Né? Tem dinheiro no mercado, tem oportunidades, tem diversidades aí para atingir. O mercado americano está tão maduro em termos de franquia que eu me lembro que há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, quando o Unibanco veio com aquele negócio do Banco One, o Bank One americano era uma franquia. Banco One, era uma franquia de banco. Então ele tinha um franqueado em Nova York e tinha outro franqueado na Califórnia. Então aquilo era novidade aqui no Brasil, etc. e tal, mas na verdade já era uma franquia. Então lá você pode ter franquia até de bancos. De marcas de bancos. Então é interessante essa... Olha, só para reforçar o que vocês estão dizendo, né? A consultoria que eu me envolvo hoje, na área de fusões e aquisições, acabou para que eu conhecesse
uma vertente aí muito forte de como esse mercado de private equity vê a indústria de catálogos ou mesmo a nossa operação porta a porta. Essa operação ela é vista como de pré-consumo, ou seja, ela sinaliza onde o mercado está indo, ou seja, diferentemente de outros setores que quando descobrem a crise ou descobrem a recessão já é tarde, qualquer movimento nesse setor aqui, os demais setores já podem se preparar, porque se tremeu aqui, vai tremer logo lá adiante. E essa indústria de private equity, eu participei ativamente desse estudo, tem um plano de massificar o turismo através desse canal. Faltam ainda ajustes, né? Mas existe uma grande aspiração dos grandes players, principalmente na área de serviços, de uma melhor utilização desse canal, porta a porta. Na área de turismo, eu sou um advogado que isso aconteça na área de medicamentos. Naturalmente. Eu acho que há muito o que fazer nessa área. Né? E até mesmo na área de habitação. De habitação, tem dúvida. E cartão de crédito também, viu? Porque isso no passado já aconteceu, a gente já vendia cartão pra caramba. A gente chegou a dobrar o tamanho da Credit Card só com vendas fora de banco. Aí por alguma razão, sei lá, não sei como é que é a história, o que aconteceu nesse ínterim aí, mas é um mercado verdadeiro para vender cartão de crédito, não tem dúvida nenhuma, oferecer. No fundo, era o que acontecia com o Take One, né? O que era o Take One? Era você dar um application para a pessoa preenchia e mandava. Aí veio lá um brilhante coisa que fala assim, vamos dobrar as vendas, em vez de Take One é Take Two. A gente queria dobrar as vendas. Mas enfim, tem mercado para isso. Se você vende um produto, entrega um produto, você pode vender um cartão, entregar um cartão, acho que isso aí é mercado. Mercados existem. E depende muito da criatividade, da forma de levar isso, não é? Eu vejo esse canal de venda direta, porta a porta, como a expressão máxima do nosso potencial de empreendedorismo. Agora, não adianta ir fazer o MBA em Stanford, em Harvard, tem que fazer o MBA aqui no Brasil. Porque no outro dia eu fui num grande banco aí, europeu, e os caras estavam tendo dificuldade, eles estavam querendo entrar no mercado C&D, só que eles não conheciam esse mercado C&D, não conheciam esse cliente. Exatamente. É um cliente. Eles não conheciam. Tudo executivo de banco, de banco de investimento e tal, com todos aqueles nomes pomposos e tal, mas o cara não conhecia o cliente de classe C e D. O que acontece é que o mercado de capitais muitas vezes não tem paciência para construir esse relação. Ele quer comprar pronto e ele não tem suficientemente maturidade. Por isso que a Luiz Helena faz tanto sucesso, né? Com aquele jeito dela, de falar e tal, ela conhece. Ela é o ícone desse mercado. Mercado. Agora, o que a gente pode contar são as próximas gerações, porque uma família que ascendeu, que mobiliou sua casa, equipou com eletrodoméstico, possibilitou ao seu filho uma educação um pouco de melhor qualidade, pôde comprar livros, enfim, deu mais estrutura, vai gerar, aí que eu acho que é muito importante a análise, uma geração bem mais consciente, preparada e um outro tipo de consumidor. É verdade. Agora, você acha que esse mercado de porta a porta também está sendo beneficiado pelo nível de concentração, não é? Que o país também passa, quer dizer, a urbanização. Quer dizer, você tem um sentido de concentração urbana, é evidente, está acontecendo aí em todas as cidades, inclusive favelização de cidades pequenas do interior, né? Quer dizer, coisa que não se pensava no passado, né, de você ter favelas em pequenas localidades do interior. Hoje você já tem esse conceito de favelização que você via nas grandes metrópoles, acontecendo nas pequenas cidades do interior, e o pessoal então fugindo um pouquinho disso e saindo realmente do campo e indo para a metrópole. Isso facilita o processo, porque você tem uma concentração maior de pessoas dentro de uma área territorial, então facilita esse processo. Até porque a gente tem visto em algumas regiões metropolitanas
a consolidação de favelas, né? A consolidação de favelas. O poder público acaba investindo no arruamento, investindo em alguns benefícios, e não mais, como a gente via no passado, remoção. Então, essa consolidação. Agora, também tem uma coisa que é interessante, que tem algumas áreas que elas são áreas de risco e algumas operadoras até não vão. Então, por exemplo, não sei se a NET está entrando em todas essas áreas aí, ou o GatoNet ainda é o que permanece, ou não, mas então às vezes a internet não chega. Ontem estava com um amigo meu que mora aqui, como é que chama esse bairro aqui depois de Santana, lá no alto, lá da Serra? Tremembé, Cantareira. Porque não tem internet lá, porque as operadoras não chegam lá. Os operadores estão se retirando, inclusive. Não é? De alguns lugares. De alguns lugares. E a venda porta a porta chega. Então é interessante, quer dizer, por mais que a gente fale assim, internet, venda e tal pela internet, às vezes você tem outros fatores que não levam esse produto que você às vezes tem na coisa em determinadas regiões. E o venda porta a porta chega. A Hiroshima hoje resolve isso como? Para chegar, por exemplo, o produto chegar no consumidor final, ele sai da mão de uma revendedora, não é isso? E aí, o que ela tem? Um centro de distribuição em algumas cidades? Como é que funciona hoje a cadeia do produto até o fornecedor, o cliente final? A Hiroshima tem um centro de distribuição aqui em São Paulo, bastante automatizado, e que captura esses pedidos, processa esses pedidos. As mercadorias são separadas, são embaladas, consolidadas para uma rota e encaminhadas ao distribuidor. E para que esse distribuidor realize a última milha com a nossa consumidora. Perfeito. Então, são 3 etapas. Tem a Hiroshima, o distribuidor e a promotora. O consumidor ali. Quem faz a entrega é a promotora. Perfeito. Você chama de última milha, interessante, né? Última milha é um conceito mesmo já definido ou é um número? Sim, na verdade esse conceito de última milha é muito usado em telemática, aí, quando você vai falar nesses links, né? Quem é que entrega o último pacotinho, na transmissão de dados, né? Mas no nosso caso a gente pode dizer, roubando esse conceito, que a última milha sofre interferência do nosso distribuidor, da promotora, que tem a questão da cobrança, né? Sim. Porque ela é responsável pela entrega, porque ela é responsável pela cobrança também. Perfeito. E me diga uma coisa, eu tenho lá qualquer coisa, eu estou lá com um produto, eu sou um professor Pardal e inventei um negócio lá, que até te falei essa semana lá, para não levar choque, para não queimar equipamento. É possível, é viável distribuir através desses canais? Olha, está falando aí você falou que o mercado doméstico, do lar, etc., ainda é pouco utilizado para isso. Pouco utilizado, infelizmente pouco utilizado. Porque é aquela história, ninguém mexe em time que está ganhando, né? Sei, entendi. Então existe uma tendência, não só no caso, mas de uma maneira geral, não misturar. Não se arrisca muito, né? Sei. Existe toda uma ciência, uma técnica no preparo da página, onde que põe o splash, qual é a cor, se esse tipo de modelo ofende muito, o padrão estético, para onde vai. Então existe toda uma futurologia aí com relação. Imagina, hein? Então não é muito fácil você introduzir um produto novo, mas acontece sim. Apenas eu penso que tem que haver uma adequação. Se é um produto de contra sobrecarga, ele tem que estar inserido num catálogo que tenha outros produtos. Porque quando primos o interpares. produto não dá certo, eu imagino que a mão de obra para você tirar do catálogo às vezes é pior do que... É uma experiência ruim, né? É uma coisa ruim, né? Houve investimento, houve uma expectativa. E acontece, não é? Acontece. Uns vendem mais, uns vendem menos, né? Então a gente tem muito critério na hora de selecionar os produtos, né? Então, mas aí uma pergunta, por exemplo, você tem lá produtos como, vamos dizer assim, batons, etc., esmaltes, etc. E dentro dessa linha de produtos, ou dessa família, você tem as marcas. Então, vamos supor que a marca X não deu certo, mas a marca Y dá. Então, para você não é tão traumatizante do que, por exemplo, descontinuar uma linha de esmalte, por exemplo. Não é isso? Quer dizer, troca do nome da marca e tal, o consumidor aceita normal do que essa coisa de não trabalhamos mais com batons, por exemplo. A migração, ela acontece, principalmente nessa área de cosmético, a coisa, ela parte por uma
sedução entre preço e qualidade, né? Sei. Experimentação. E aquela fidelização da nossa consumidora em saber que sempre há produtos de qualidade. Existe o conceito de vamos dizer assim, de produtos em demonstração, de degustação, quer dizer, a promotora leva algum desses produtos para... Então essa é uma outra, é interessante a sua pergunta, porque acaba tipificando um outro tipo de venda porta a porta. Aquela venda onde a promotora ela possui os produtos em seu poder e faz uma entrega imediata. Né? Então é uma outra estratégia que nós não operamos, mas é uma outra estratégia. Ela tem o estoque no porta-mala do carro, ela tem o estoque na sua casa. Aí sim ela tem amostras, ela tem um outro approach. Mas ela pode operar dessa forma? Não, pelo nosso catálogo não. Vocês preferem que ela nosso ela catálogo não faça? É por isso que é uma venda por catálogo. Perfeito. É um tipo de venda direta por catálogo. Existe a venda direta que não é por catálogo, é por mostruário. Por mostruário. Olha só que o mundo tem tantas nuances, né? Sim. Entre as várias cores, entre os vários verdes existem muitos verdes, né? Por isso que quando você olha para a árvore, assim, você olha e descobre tantos tons, né? De folhas e tudo, né? Rosa Maria, isso é uma questão legal ou é uma questão prática? É uma questão de modelo mesmo. Uma questão de modelo. Você vai estudar essa coisa do marketing direto, você vai encontrar venda por cupom, venda por call center ativo, venda por oferta, cuponagem, anúncio em revista que dá o telefone e liga, várias modalidades. E agora ainda tem na porta a porta. E agora ainda tem também, né, as vendas coletivas, né, que é toda que é um novo fenômeno novo, né? Um fenômeno que está afundando, né, digamos. Não sei, você que fala, você que está nesse mercado. Recentemente as empresas de venda coletiva foram processadas. Eu vi aí. Uns dados aí a Bangu para todo mundo que quiser comprar, né? Eu vi que o Peixe Urbano que esteve aqui conosco, o rapaz do Peixe Urbano no começo esteve aqui conosco, estava na mídia aí dando umas entrevistas sobre o assunto. Houve uma série de problemas, né? Então agora eles estão mudando de setor constantemente. Então um mês é peixaria, outro mês é cabeleireiro, outro mês é pilha em diamante. Aí dá tudo errado, vamos para outro lugar. Então a coisa ela funciona bem, mas ainda está... Funciona bem quando funciona. Quando não funciona é complicado. Mas são questões de falta de entrega ou... É maturidade geral. Geral. Você vê que os erros que são cometidos são aqueles erros que todo mundo olha e fala, eu sabia que ia dar errado. Mas a ganância, né, por fazer negócios, ganhar dinheiro, acaba levando as pessoas a aprenderem com os próprios... Não precisa errar para aprender. É verdade, né, Valdemar? É uma coisa que eu falo constantemente. Olha, esse negócio de só errando que se aprende é mentira. Você pode estudar, você pode ler, você pode se informar e não cometer os erros. Por exemplo, a gente estava recentemente vendo aí que criou-se um mercado paralelo, que é a recompra dos cupons. Quer dizer, as pessoas comprando por impulso, depois não usando. Não é? Criou-se agora um sistema que recompra esses bônus, como se fosse recomprar as milhas, né? Você comprou, eu comprei, não sei o que, do sushi, mas não usei, não vai dar para usar, eu comprei demais, quer comprar de mim? Então, mas acho que o Wilson está falando uma coisa bacana, quer dizer, enquanto Zé Maria falou uma coisa importante aqui, que eu achei muito relevante, quer dizer, é um mercado maduro, que a gente toma muito cuidado com as mudanças, que é para não criar, né, nenhuma descontinuidade. Já esse outro mercado, ao contrário, né? O mercado que ainda está... mercado novo, está arriscando muito, está errando muito, e as consequências são grandes, né? Porque você errar há 20 anos atrás, a consequência era quase nenhuma. Outro dia eu estava vendo na televisão um cara falando lá, nos anos 80, se você fizesse qualquer coisa na TV, não dava nada. Hoje, falou alguma coisa, é processado, machucou alguém na TV, é processado, né? Então, hoje o mercado está diferente. Errar hoje, o custo é muito maior. O custo é muito maior. Muito maior do que antes. Gente, esse programa que podia se estender, porque estamos aqui com um mestre aqui dessa área de marketing, vendas, um homem muito experiente, minha referência aí, né, nessa área aqui, mas a gente tem que
faltam 5 minutos para fechar o horário. Patrício já está aí. Patrício já está aí? Patrício já está aí, com seus convidados. Quero aqui, assim, agradecer muito o nosso parceiro José Maria Baldez, um empresário que vem inovando aí desde quando a gente se conhece, desde os tempos da velha SPM na 7 de abril, hein? Na 7 de abril com o professor Otto Scherbe. Otto Scherbe. Métodos quantitativos em marketing. Ele adorou que o engenheiro fosse lá para trocar uma ideia com ele sobre isso. Você se dava bem. Ai. Muito bom. E desde esse tempo a gente vem se acompanhando, vem desenvolvendo trabalhos em comum, em conjunto. Eu venho dando apoio a algumas iniciativas que o José Maria tem feito, assim como ele também tem me dado muito apoio em iniciativas, como está hoje aqui, compartilhando conosco um pouco dessa experiência, desse conceito de venda por catálogo e mercado C&D, né? Quer dizer, C&D é esse? C&D. Não é? Então, eu acho que é importante a gente estar com essa visão de que esse mercado, ele não é que é um mercado que... É um mercado, por exemplo, que se entra um outro partido no poder, ele some? Não mais, né? Não. Já está consolidado. Já consolidou. Puxa vida, 2 milhões de pessoas trabalhando nessa atividade, quer dizer... E é um mercado que só cresce, melhora. Com novas vertentes para ser explorada, né? Demandando novos produtos, demandando até novos players, quem sabe, né? Então, pessoal, esse é um caminho. Vamos ter o Zé Maria de novo aqui ao longo do ano que vem para aprofundar algum aspecto ou outro relativo a esse mercado. Quero agradecer a ele, muito obrigado pela vinda mais uma vez. Essa é a minha referência. Muito bom. Mestre Wilson. Obrigado, Valdemar. Como é que tem mais de chat novo da UTV? Tá, o chat, obrigado, José Maria. Muito bom mesmo. O chat deu um probleminha aqui Travou no final, mas estava legal, estava cheio de gente, o Neto estava no chat, o professor Renato Chaves. Já tinha várias pessoas aqui no chat, mas a gente acabou perdendo aqui, deu um probleminha. A UTV, ela tá trocando site, está reformulando, está ficando bonito, site novo aqui. Sim. Acredito que semana que vem estará tudo ok. Netão ontem foi curtir lá um assunto lá no Facebook. Falei, estou esperando amanhã, Netão. Tá lá. Então, e estava aqui o Netão. Queria agradecer a todo mundo. Obrigado, Valdemar, pela oportunidade. Ora. Ok, então até a próxima semana, o último programa do ano. Está prevista a vinda do nosso querido Elcio De Luca, compartilhar conosco um pouco desta vivência aí de gestão no Brasil. Muito obrigado.